Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje falar sobre a definição e a propriedade das regras de três, certo? Eu dividi essa aula aí em três partes, onde na primeira parte vamos ver assim a ideia geral de regra de três, certo? E depois, na segunda e terceira aula, eu dividi aí para a gente ver regra de três simples e regra de três composta, certo? Vamos então para a tela aqui fazer a definição desse conteúdo. Regra de três é um procedimento matemático, certo? É muito utilizado em diversas disciplinas e também no nosso dia a dia para encontrarmos uma proporção em relação a algo. Nós utilizamos bastante aí esse conteúdo de regra de três em física, química, matemática, biologia e sem falar aí nas diversas áreas de ciências exatas que é utilizado, certo? E é algo que a gente utiliza de forma até às vezes empírica, de forma assim, não necessariamente fazer o cálculo, mas que a gente utiliza com certa frequência. Vamos supor então que você vai fazer um arroz e o arroz informa que a proporção adequada lá para você fazer esse determinado arroz será 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água, certo? Só que essa medida só dá para 2 pessoas. Então, se você quer aumentar aquela medida para a quantidade de pessoas, vamos supor que você, ao invés de 2 pessoas, queira 4 pessoas. Então, você terá que dobrar a quantidade, né? Então, esse valor aqui cresceu. A gente fez uma proporção aí. É uma regra de 3. A gente utilizou o procedimento de regra de 3, a ideia geral, certo? Então, de diversas formas aí a gente utiliza regra de 3 constantemente. A gente aqui falou sobre grandezas, né? Esses pontos aqui que a gente incluiu é grandezas. Então, vamos só relembrar sobre procedimentos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que é que acontece? Quando a gente utiliza cálculos, vamos supor então que você entrou de férias. Só que as férias que você recebeu proporcional ao tempo trabalhado, o tempo que você tinha de empresa. Ou então, quando você vai comprar algo, você precisa então, muitas vezes, realizar um procedimento de proporção. Vamos supor que você compre 1 quilo de feijão e esse quilo de feijão passe 20 dias. Então, você sabe que ali dentro de 10 dias irá ficar sem feijão. Então, se o ideal ali para você seria comprar o quê? 1,5 kg, não é isso? Como o mês tem 30 dias, consequentemente, se em 20 dias eu consumo 1 quilo, em 30 dias eu irei consumir quantos quilos, certo? Isso quer dizer, então, isso relaciona uma grandeza, certo? Aí, no caso, entra o procedimento de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Os problemas eles podem ser classificados das seguintes formas, como regra de 3 simples e regra de 3 composta. Todos dois eles têm grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Por quê? Porque, consequentemente, um valor ele pode crescer proporcionalmente, como pode diminuir proporcionalmente. Independe de qual termo seja utilizado, se é por regra de 3 simples ou composta. Mas a ideia mesmo, geral, é que nós vamos encontrar, vamos supor aqui, nós temos 3 valores conhecidos e vamos encontrar um quarto valor desconhecido. Podemos ter mais. Vamos supor então que a gente tenha 7 valores conhecidos e iremos encontrar um valor desconhecido, um oitavo valor desconhecido. Por quê? Realizando então os procedimentos aí de regra de 3, certo? Vamos ver a ideia geral de montar um procedimento de regra de 3. A ideia geral é a seguinte: o passo 1 será criar uma tabela com número de colunas iguais ao número de elementos, ou espécies também como são chamados. E nessa coluna, de maneira agrupada, certo? Nós vamos colocar cada termo em questão. Em outra coluna, vamos colocar o outro dado. E assim sucessivamente para quantos dados nós tenhamos. Vamos supor aqui que nós tenhamos o metro e a velocidade média. Então, de acordo com o que eu vou modificando aqui,
essa coluna, todos os dados que eu tenho referente ao metro, eu vou incluindo nesta coluna. E todo dado que tiver relação com esta velocidade média, eu vou incluindo ao lado, certo? E no final, fazer um procedimento aí para achar o valor em questão. Vamos supor agora o segundo passo. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte: vamos ver se este valor é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Com isso, a gente já vai para um outro passo, que é o terceiro passo, e vamos montar a equação. No quarto passo, ou então considerado passo final, é resolver a equação a partir do que foi disponível para nós na questão. A gente vamos utilizar as operações comuns na matemática, como adição, multiplicação, subtração e divisão, dependendo do que o problema nos proporcione, certo? Com isso, então, a gente vai conseguir fazer essa definição, beleza? Essa ideia geral de regra de 3 foi só para a gente ter a noção aí de em que é que a gente utiliza, como é que a gente utiliza. Na próxima aula, a gente já vamos ver como é o procedimento aí para a resolução de questões de regra de 3 simples e, na última aula, o procedimento aí de regra de 3 composta, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.